A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que até às 7h30 fica bem informado aqui no Jornal Brasil Hoje, desta terça-feira. Hoje, dia 16 de junho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou Jorge Teles e vamos conferir os destaques de hoje. Brasil amplia protocolo para uso da cloroquina por crianças e grávidas. Presidente Bolsonaro diz que participação de ministro Weintraub em manifestação de domingo não foi prudente. PGR abre investigação contra invasões a hospitais. Universidade Federal de Minas Gerais mobiliza a comissão para avaliar danos após incêndio em Museu de Ciência de História Natural. E nesta terça-feira temos o início de uma série de reportagens sobre a Covid-19 em aldeias indígenas da Amazônia. Esses são alguns dos destaques do Jornal Brasil Hoje, edição 9571, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais. E o Ministério da Saúde atualizou o balanço da pandemia do novo coronavírus. De acordo com os dados divulgados pelo órgão na noite de ontem, em 24 horas o país registrou 20.647 novos casos da Covid-19 e 627 mortes comprovadamente causadas pela doença. Até agora, 888.271 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Destas, 43.959 morreram. Foram atualizadas nesta segunda-feira as orientações para o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. A pasta já tinha autorizado médicos a usar as drogas em pacientes com sintomas leves e que concordassem com o tratamento, mas deixava de fora crianças e gestantes. Agora, esses dois grupos podem receber o remédio. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maíra Pinheiro, explicou a mudança. As modificações fisiológicas da gestação colocam as gestantes com maior potencial de desenvolvimento de doença grave. Da mesma forma, na criança, que no início da doença nós julgávamos que elas seriam menos afetadas, hoje nós temos a constatação por diversos serviços mundiais e sociedades médicas de pediatria, dando conta da ocorrência de síndrome inflamatória multissistêmica grave em crianças, levando a óbito. Nós não lançamos essa orientação no início pela imensa responsabilidade de tratar dois grupos que são as gestantes, é um binômio materno-fetal e não só o único ser, e no caso das crianças, porque nós não tínhamos no mundo inteiro orientações seguras para o manejo dessas drogas. Também nessa segunda, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, a FDA, correspondente à nossa Anvisa, suspendeu o protocolo que autorizava o uso da cloroquina. A agência americana considera o medicamento ineficaz no combate à Covid-19. A decisão veio 2 semanas após o governo dos Estados Unidos doar 2 milhões de doses do remédio para o Brasil. Maíra Pinheiro comentou a decisão da autoridade sanitária norte-americana. Seguimos tranquilos, serenos, seguros quanto à nossa orientação. As doses doadas pelos Estados Unidos, elas foram muito bem-vindas e, se Deus quiser, serão muito bem aplicadas para salvar vidas de brasileiros. A gente em nenhum momento está fazendo orientação para uso profilático dessas medicações, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. Nós estamos orientando o uso terapêutico precoce para gestantes, crianças e adultos que manifestem sintomas, que sejam avaliados pelos médicos através de exame físico, anamnese cuidadosa e, sempre que possível, através de comprovação por exames complementares. Vamos mudar um pouco de assunto, falar agora sobre política. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, levantou uma nova polêmica ao participar de atos a favor do governo no último domingo. Entenda o caso com Yuri Hudson. O governo do Distrito Federal multou o ministro da Educação por ele não usar máscara em ambientes públicos, como determina um decreto do governador Ibanez Rocha do MDB.
A multa, no valor de R$2.000, foi aplicada após Abraham Weintraub ser flagrado sem máscara, item obrigatório no DF desde maio, durante manifestações no último domingo. Weintraub compareceu em um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. No dia anterior, os bolsonaristas, que integram o chamado Grupo 300 do Brasil, tiveram seus acampamentos desmontados por agentes de fiscalização do GDF. Politicamente, a situação de Weintraub tem se tornado um problema para o presidente Jair Bolsonaro. A crítica feita pelo ministro a integrantes do STF durante a reunião ministerial de abril, somada às polêmicas feitas por ele nas redes sociais e a frequente presença em manifestações, tem colocado em xeque a permanência de Weintraub no governo. Alguns aliados falam ao presidente que a demissão do ministro é a maneira de acalmar a relação do governo com o STF. Já outros sustentam que Weintraub tem personalidade e traz coesão à ala bolsonarista. De todo jeito, em entrevista à TV Band News, o presidente Jair Bolsonaro criticou o ministro. Ele não foi muito prudente participar dessa manifestação. Então, como tudo que acontece cai no meu colo, mais um problema, nós estamos tentando solucionar com o senhor Abraham Weintraub. De acordo com o GDF, o Ministério da Educação foi comunicado sobre a multa nesta segunda-feira. Abraham Weintraub tuitou: "Recuso-me a acreditar que seja verdade. Parece que fui o único a ser multado até hoje. Querem me calar a qualquer custo. Liberdade." Fecha aspas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Horário de Brasília, 7h07. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Muito do lixo produzido pode ser reciclado. Separe o lixo e informe-se o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro. Planeta Terra, nossa casa comum, nossa responsabilidade. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h09. A ativista Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sarah Winter, foi presa preventivamente na manhã de ontem, apontada como uma das líderes do acampamento 300 do Brasil. Outras 5 pessoas tiveram mandados de prisão expedido. A prisão de Sarah Winter foi feita pela Polícia Federal em cumprimento à determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e atende pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar a organização de atos antidemocráticos.
E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que Ministérios Públicos Estaduais abram investigação sobre casos de invasões a hospitais e ofensas a profissionais de saúde. Informações com o Rafael Ferri. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a investigação contra os responsáveis por promover invasões a hospitais na pandemia. Até esse domingo, a equipe de Aras tinha preparado ofícios endereçados aos Procuradores-Gerais de Justiça de São Paulo e do Distrito Federal. Outros documentos devem ser enviados ao longo da semana. A medida ocorre depois de o presidente Jair Bolsonaro ter defendido a ação de militantes em uma live. Para a jurista e advogada criminalista, mestre em Direito Penal, Jaqueline Valles, ao incentivar que as pessoas se exponham a um grave risco invadindo hospitais, a fala do presidente pode ser enquadrada como crime. Jaqueline lembra que os atos vão de encontro às determinações da OMS e Ministério da Saúde. Quando o presidente chega e fala, vamos lá, vamos invadir, vamos filmar, ele está rigorosamente cometendo o artigo 268, que é desobediência em determinação, um ato do poder público de propagar a doença. Olha, se você está indo lá, você está propagando a doença. Você vai desobedecer uma ordem do poder público, na época, o Ministério da Saúde, falando que você tinha que ficar longe de quem está contaminado, para que não passe mais doença. Apesar das declarações, o presidente não é alvo do procedimento, porque na avaliação da PGR, a conduta de Bolsonaro não configura crime. Jaqueline Valles lembra que a PGR, mesmo que subordinada à presidência da República, deve cobrar o presidente. A jurista explica que o dever institucional da PGR, dado pela Constituição, é fiscalizar a lei. Se o presidente está indo contra a lei, ela tem que se pronunciar. Agora, dizer que ela não vai porque o presidente não cometeu crime algum, isso é uma opinião de ordem pessoal do procurador Aras. Aí que começa a confusão, porque o procurador coloca o seu depoimento pessoal e não como um funcionário público da Procuradoria-Geral da República, um sentimento pessoal dele de não ir investigar, que ele entende que não há crime, e aí abre espaço para outras entidades pedir a investigação. Aí começam os partidos políticos pedir a instauração de inquérito policial, o próprio STF pedir a instauração de inquérito policial. Por quê? Porque na falta dele, quando ele diz que não vai fazer, abre-se a possibilidade de outro fazer. A ação ilegal, na visão da PGR, está somente no ato dos invasores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pediu que a Procuradoria atue imediatamente para apurar o incentivo e a invasão de hospitais pelo país. A agência Rádio Web. Com informações de Brasília, Rafael Ferri. Horário de Brasília, 7h13. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante.
Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. Um incêndio no Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pode ter destruído o acervo da paleontologia e arqueologia. Vamos às informações com Elcio Mendes Júnior. Peças importantes da paleontologia e arqueologia guardadas no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, podem ter sido destruídas por um incêndio que atingiu o acervo nesta segunda-feira. Porém, somente após perícia da Polícia Federal é que a Universidade Mineira saberá a real dimensão do prejuízo. A UFMG informou por meio de nota que a administração central da universidade está tomando as medidas cabíveis neste momento e auxiliando as autoridades competentes na perícia. O espaço, que fica no bairro Horto Florestal, na região leste de Belo Horizonte, pegou fogo por volta das 5h30 da manhã. Lá existem mais de 265 mil peças e coleções científicas. O fogo atingiu 3 salas de um prédio usado pela administração. O local abriga coleções que não ficam em exposição. De acordo com a direção do museu, pesquisadores e cientistas da UFMG já estão mobilizados para entender o dano e como as peças serão restauradas. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG fica em uma área de aproximadamente 600 mil metros quadrados e possui vegetação diversificada e típica da Mata Atlântica, que reúne, além das nativas, espécies exóticas. Conforme a universidade, o museu é composto por 265.664 itens, entre peças e espécimes científicos, preservados e vivos nas áreas da arqueologia, paleontologia, geologia, botânica, zoologia, cartografia histórica, etnografia, arte popular e documentação bibliográfica e arquivística. O espaço conta ainda com um auditório, um viveiro de mudas, uma lagoa, um anfiteatro ecológico e um jardim sensorial. Elcio Mendes Júnior, da Rádio América de Belo Horizonte, para a SR. Obrigado, Elcio. E vamos falar de história. Neste dia 16 de junho, o estádio do Maracanã completa 70 anos. Pedro Pincer nos traz um pouco desta memória. Um senhor com muita história para contar faz aniversário nesse 16 de junho. Ele viu 2 finais de Copa do Mundo, shows históricos e até a visita de um Papa. Quando a bola rolou para o amistoso entre as seleções carioca e paulista, naquele 16 de junho de 1950, uma saga começava a ser contada. O primeiro gol de Didi, o silêncio na final da Copa de 50, os dribles de Garrincha, o Santos de Pelé, a máquina tricolor, os gols de Zico e Roberto Dinamite, até jogo de vôlei entre o Brasil e União Soviética. Tudo isso aconteceu no estádio Jornalista Mário Filho, palco de alegrias inesquecíveis, lágrimas doídas e gols, muitos gols. E falar em gols é falar em Romário. O senador do Podemos do Rio de Janeiro balançou inúmeras vezes as redes do Maracanã. Romário disse que o estádio era o maior palco do futebol mundial e continuará sendo para aqueles que puderam conhecê-lo antes das reformas para o PAN 2007 e a Copa de 2014. Era realmente, na teoria e na prática, quando ele era natural, vamos dizer assim, original. Mais de uns anos para cá deixou de ser na prática, mas continua sendo ainda, pelo menos na cabeça daqueles que tiveram oportunidade como eu de terem jogado nesse templo. Os senadores Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, que foram jornalistas esportivos, também lembraram momentos no Maracanã. Lazier, que foi repórter das rádios Gaúcha e Guaíba de Porto Alegre, recordou o gigantismo do estádio onde Pelé fez seu 1000º gol. Os jogadores se colocavam extasiados no meio do campo antes de começar as partidas, olhando para as arquibancadas, olhando para aquele monumento, estádio que também serviu de palco para o 1000º gol de Pelé no ano de 69. Já Cajuru lembrou da final do Brasileiro de 1980, entre o Flamengo de Zico e o Atlético Mineiro de Reinaldo, quando ele estava na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. O
O senador contou que dormiu no estádio na véspera da partida. E eu, Maracanã vazio, 8 da manhã, jogo às 5 da tarde, comecei a dali falar, transmitir tudo o que iria acontecer. 1980, Maracanã, o templo do futebol e de minha carreira como jornalista esportivo. O maior público oficial do estádio foi em Brasil 1, Paraguai 0, pelas eliminatórias da Copa de 70, 183.341 pagantes. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins e outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição na educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, união e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Esses são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja do Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h22. E temos agora a primeira de uma série de 3 reportagens sobre os povos da Amazônia e os desafios diante do avanço da pandemia de Covid-19. A produção é da Rede Notícias da Amazônia. Acompanhe com Daniela Pantoja. A pandemia do novo coronavírus já se alastrou em diversos países. Enquanto em algumas grandes cidades do Brasil iniciou a abertura de shoppings, academias, salões de beleza e o comércio em geral, as cidades do interior da Amazônia sofrem com a precariedade do atendimento da saúde pública. E, infelizmente, o vírus chegou às aldeias indígenas, às comunidades quilombolas, às comunidades tradicionais e aos ribeirinhos. Para se ter uma ideia, existem cidades que não possuem sequer um posto de saúde e a única solução, e para alguns a mais segura, é recorrer ao uso tradicional do remédio caseiro, geralmente feito pelos anciãos de uma comunidade ou aldeia, ou então ir até a cidade mais próxima. E para quem mora nestes territórios, o acesso não é tão fácil, ou se dá pela área fluvial e terrestre, o que demanda tempo. Na primeira parte desta reportagem, começamos com Eric Jennings, médico neurologista, sobre os desafios do sistema de saúde para atender os povos indígenas e comunidades tradicionais e como esses povos estão mais vulneráveis à pandemia do novo coronavírus. O médico Eric Jennings carrega em sua bagagem diversas experiências humanitárias relacionadas ao atendimento aos povos indígenas. Ele destaca quais são os principais desafios do sistema de saúde para atender as comunidades tradicionais, principalmente na região amazônica. Um deles seria a ausência de recursos tecnológicos, ou seja, equipamento dentro das aldeias. O subsistema de saúde indígena, infelizmente, ele não se preparou no decorrer
desse tempo, né, que foi criado, principalmente depois de 2010, quando foi criada a CESAI, e que é uma grande instituição, que é uma grande secretaria do governo, foi uma grande conquista das populações indígenas, mas a gente não conseguiu de lá para cá se preparar e principalmente preparar as aldeias, os centros de saúde, os postos de saúde dentro das aldeias, com o mínimo de equipamento possível, não só de recursos tecnológicos, mas também humanos, no sentido de dar uma atenção diferenciada acima da assistência básica. Eu me refiro à assistência de média complexidade e até de alta complexidade, que é uma coisa que eu sempre defendi, que eu acho que é possível dentro dos territórios indígenas. Não é possível a gente pensar saúde indígena só levando assistência básica para as aldeias. A gente precisa de mais recursos tecnológicos para que algo mais fosse oferecido. Isso é uma coisa que eu venho defendendo há muito tempo e que agora, durante a pandemia de coronavírus, isso está claro. Na grande maioria das áreas indígenas não tem um cilindro de oxigênio para oferecer, por exemplo, tratamento de oxigenoterapia para quem está precisando. Muitas vezes esses pacientes não precisariam sair das áreas indígenas e poderiam ser tratadas nessas próprias áreas. Além dos fatores biológicos, as populações indígenas são mais vulneráveis também pela condição sociocultural e geográfica. O Eric ressalta que a letalidade do coronavírus é 2 vezes maior na população indígena do que a local. Essa situação pode levar ao genocídio dos indígenas e perda cultural desses povos. E como elas são muito mais vulneráveis, o que a gente está vendo é que a letalidade da Covid nas populações indígenas, elas têm sido em média 2 vezes maior do que da população nacional. Isso é muito preocupante porque, como ela atinge principalmente os idosos, existe uma perda, né, cultural também muito importante, porque os idosos nas populações indígenas são fontes de saber, são fontes de conhecimento, né? São fontes de referencial cultural, referencial étnico, um referencial que os jovens, né, se referenciam, né? Então, é uma perda cultural, além da perda de vida, é uma perda cultural irreparável para essas populações. Amanhã vamos falar sobre as ameaças dos empreendimentos ilegais dentro dos territórios indígenas em tempos de pandemia. O médico Eric Jennings compartilha ainda sobre assistência às aldeias das etnias Assuriniste, Crins e Munduruku, no qual a concentração do vírus tem se alastrado. Da Rede de Notícias da Amazônia, Daniela Pantoja para a RCR. Obrigado, Daniela. E o FMI fez um alerta para a situação da pobreza no mundo. A pandemia pode empurrar 100 milhões de pessoas para a pobreza extrema. Confira com Silvonei José. Alarme lançado pela diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, torna a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 uma crise que afeta não só os estados ou as grandes corporações, mas que pode ter repercussões dramáticas sobre famílias e indivíduos. 100 milhões de pessoas a mais afetadas pela pobreza extrema, espalhadas por todo o mundo. Esta é a extensão do risco temido por Georgieva, o que significa que os governos devem rever completamente as políticas de recuperação econômica, dando mais espaço aos pequenos meios de subsistência, bem como aos grandes planos de reestruturação industrial. Segundo o economista italiano Leonardo Becchetti, diante do possível aumento da pobreza extrema, precisamos rever os programas de recuperação, reunir recursos econômicos para os últimos. A Europa já está fazendo isso com o Fundo de Recuperação. É importante, sublinha Becchetti, traçar um caminho principal no qual possamos devolver dignidade ao trabalho, à proteção do meio ambiente, com impostos mais justos. Também é fundamental olhar para o setor produtivo e de consumo, dando liquidez às empresas e rendas emergenciais aos setores sociais mais em dificuldade. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, pede reformas e investimentos para melhorar significativamente as perspectivas econômicas dos mais fracos. São necessários investimentos em saúde, melhoria da eficiência dos gastos públicos e fortalecimento das redes de assistência social. Precisamente sobre esse último aspecto, Becchetti lembra como é fundamental o papel que as organizações do terceiro setor e as paróquias, que estando no território, têm mais do que qualquer outro a possibilidade de perceber situações de pobreza e intervir com imediatez e eficácia. Em muitos países, os próprios cidadãos estão se organizando de forma autônoma, com formas de solidariedade
e ajuda as famílias e indivíduos em dificuldade. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, para o Jornal Brasil Hoje, Silvonei José. Jornal Brasil Hoje. E chegamos ao final da edição 9571 do JBH, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teles. A direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e a geração do conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50